convido a todos agora para se sentarem calmamente, não precisa ficar de pé lá no fundo. Nós vamos para o último bloco do nosso encontro. Esse último bloco ele vai ser desenvolvido por dois pesquisadores. O primeiro pesquisador, que eu vou apresentar agora, que é o Alexandre Ramos de Azevedo. Ele é graduado em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Alexandre é pesquisador, tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, conhecido como INEP, que fica lá em Brasília. Por isso que o Alexandre está representando Brasília no crachá, mas ele é carioca. E nas últimas edições do INEP ele sempre veio pelo Rio. Isso. Muito bem. Então eu passo a palavra para o Alexandre para ele apresentar o trabalho, a produção conflituosa e controversa do aspecto religioso do Espiritismo nos tempos de Allan Kardec. Por favor. Eu sou Alexandre, vim apresentar esse trabalho. Esse trabalho, na verdade, eu enviei para o ENIP o mesmo texto que eu apresentei em 2013 no primeiro simpósio internacional da Associação Brasileira de História das Religiões, em conjunto com o primeiro simpósio sudeste dessa mesma associação, que foi na USP, com esse tema Diversidades e Intolerâncias Religiosas. Na verdade, no ano de 2013, eu estive aqui e falei que eu iria apresentar um trabalho que voltaria a São Paulo para apresentar alguns meses depois, que foi em outubro de 2013, aqui, sempre final de agosto, E no caso, a produção conflituosa e controversa, essa questão, é porque de alguma forma tem a ver com um olhar, de sociologia da ciência, história da ciência, de que alguma coisa não nasce pronta e acabada. Então, de alguma forma, existe um processo e que toda a construção ela se dá em relações, A produção do espiritismo em Kardec, ela se dá livro após livro, fascículo ou revista espírita após revista espírita, e de alguma forma há repercussões, há críticas, há polêmicas que se desenvolvem no desenrolar dessa construção. Eu queria, antes de avançar, dizer que eu não trabalho, eu não estou aqui, não trago contribuições para o conhecimento espírita. Eu não trago contribuições para o conhecimento doutrinário. Eu sou espírita, militante na Casa Espírita, trabalhador de ESG, de palestra, de reunião mediúnica, mas a partir de um determinado momento eu também passo a pesquisar o espiritismo. Então eu tenho produzido conhecimento sobre o espiritismo, mas não tenho não estou aqui, por exemplo, para atualizar Kardec, não estou à busca de contradições em Kardec, e sim procurando compreender Kardec numa perspectiva, compreender a obra de Kardec em perspectiva, e no caso, numa perspectiva histórica. Kardec, a obra dele, está pronta e acabada, e precisa ser conhecida, estudada, e a postura dele precisa ser aplicada. Eu vejo Kardec como um cientista, e por isso uso hoje um olhar de sociologia da ciência, de história da ciência em Kardec. Mas eu entendo e defendo que uma ciência não se esgota nos textos iniciais. Então, de alguma forma, a gente precisa... a ciência espírita, ela, para ser uma ciência, ela precisa estar viva. E estar viva faz com que a gente não compreenda essas questões só num determinado momento, ou só dentro da obra de Kardec. Até porque as obras são
apropriadas pelo movimento espírita na história do espiritismo de forma desigual. Né? Por exemplo, certas questões, certas discussões sobre revista espírita, a partir da revista espírita, precisam ser entendidas que em determinado momento a revista espírita não estava disponível, não estava sendo publicada em português no Brasil, por exemplo. Então, de alguma forma, e tem até questões como as polêmicas sobre a questão do aspecto religioso do espiritismo no final do século XIX, quando você tem ali, perto daquele grupo de fundação, né, Grupo Confúcios, a revista Reformador, quando a gente vai ver a fundação da FEB, os primeiros anos, existe toda uma discussão sobre esse aspecto, uma discussão que envolve controvérsias, envolve conflitos internos no movimento espírita. Entre aqueles que se chamaram científicos, contra aqueles que foram chamados místicos, ou contra aqueles que, naquele momento, se chamavam kardecistas, porque defendiam o estudo da obra de Kardec como um todo, e não apenas de parte da obra, como me parece que foi o caso daqueles que se intitulavam os científicos. Para onde eu aponto? Para lá? Não está indo, hein? Para avançar. Problemas técnicos. O Liraldo está presente? Convidado, o Liraldo vai cantar e ele vem correndo. Desculpa, gente, eu fui atrás de um comprimido para dor de cabeça lá na frente. Aí deixei a dor de cabeça aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo operar. Agora. E no caso, a Kardec tem uma obra, né, que é a base do nosso conhecimento espírita. E em 1859 foi publicado o que é o Espiritismo. E de alguma forma Kardec ele se posiciona, né, apresenta que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, né, aquilo que a gente já sabe. O Espiritismo era apenas, né, segundo o texto, uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja que ele deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem proclamou nova religião. Então, de alguma forma, as coisas estão acontecendo, né, enquanto as obras vão sendo publicadas. Então, há uma discussão com a Igreja que, de alguma forma, vai apresentar o Espiritismo como uma nova religião. E, de alguma forma, aquilo que está sendo produzido, ele vai tomando, vai sendo resultado de novas decisões de Kardec, no sentido de publicações futuras e tudo mais. Mas eu queria resgatar, agora vindo para questões atuais, porque, de alguma forma, essa é uma questão polêmica. Até eu vi um material do Massi, né? Uma aula do Massi, no seminário do Massi, o Espiritismo é religião? Ou seja, essa é uma questão que não se cansa de discutir
no movimento espírita. Né? Então, na pesquisa do Ivan Franzolini, o Ivan está aí? Não, né? Tá. Ele faz essa pergunta, ele publicou os resultados no blog, né? Como você entende o espiritismo? Como ciência, como filosofia e religião, como ciência, filosofia e religião, como ciência e filosofia com consequências morais, como filosofia com consequências morais. Aí ele apresentou o resultado, né, de alguma forma, que a maior parte entende a doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. Então, de alguma forma, existe uma construção. A minha visão é uma visão de ciência como construção. De tudo como construção, né? E também como circulação. Porque as obras de Kardec estão aí, mas as ideias espíritas, elas circulam de formas diferentes. Por isso é importante a gente utilizar os instrumentos da sociologia ou da história e também da filosofia, é claro, mas mais no meu caso eu faço mais uso da sociologia e da história para procurar compreender como as coisas circulam dentro do movimento espírita. E aí a gente vai, por exemplo, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, de alguma forma é o que a maioria das pessoas dizem. E a gente sabe a origem dessa concepção. Inclusive, vou dizer, eu estou totalmente... sou favorável da visão do espiritismo com seu tríplice aspecto. Então, nós vemos o Emmanuel, o Espírito Emmanuel no Consolador, e vamos ver isso em 1940. Estou colocando a data da publicação, tá, gente? Da primeira edição dos livros. E o que foi importantíssimo nessa discussão foi o Carlos Embaçaí, com seu livro Religião, em 1944. A visão de Emmanuel, a gente já conhece, né? O Embaçaí, ele vai dizer que, compreendendo o Espiritismo, 3 partes, ciência, filosofia e religião, ou sendo composto de uma parte religiosa, de uma parte filosófica, de uma parte científica, nada mais natural que o tratem por uma de suas partes componentes, que o denominem por uma das 3 formas. Então, de alguma forma, é uma construção, né? A tese do tríplice aspecto, ela não está bonitinha na obra de Kardec, né? Lembrando a questão de que Kardec tinha muito cuidado, muita preocupação em associar espiritismo à religião. Sobre a questão do grupo Confúcios, né, no livro do Canuto Abreu, né, que na verdade existem 2 edições recentes, mas os textos daquele livro, né, foram publicados pelo Canuto na década de 30, numa revista que eu não me lembro o nome. Aí o grupo Confúcios era espiritista puro. O artigo 28 dos Estatutos adotava somente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Os kardecistas, isso é uma denominação da época, que eles se autodenominavam dessa forma. Os kardecistas principiaram a reclamar, achavam que o espiritismo puro, sem o kardecismo, não vingaria no meio popular, numa nação visceralmente cristã. A mesma propaganda devia ser calcada no cristianismo, apoiada no Evangelho, na moral de Jesus, no kardecismo, enfim. O êxito seria uma questão de tempo. Essa opinião era atacada com calor. A partir do Godoy eu não vou... E assim como esse tema é tão polêmico, tem uma tese, uma dissertação de mestrado da USP, no programa de pós-graduação em Sociologia, de 2008, que foi publicada posteriormente na forma de livro. Né, que é sociologicamente, né, a análise dessa autora, ela vai dizer que o ponto de vista teórico aqui adotado, a formação do espiritismo, se mostrou emoldurado pela lógica de um campo, né, de um campo religioso, o campo religioso brasileiro. E foi essa maneira vitoriosa de viabilizá-lo no Brasil como prática coletiva, se envolvida em uma forma também
também esse desenvolvimento de agrupamento comunitário religioso. Venceu a peleja o espiritismo religioso, representando-se nomeadamente como cristão, espiritismo cristão. Apesar da vitória dessa corrente interna, ou até por causa dela, as disputas não acabaram. Por isso que volta e meia tem alguém que diz assim, ah não, o espiritismo não é religião. Isso acontece na casa espírita, isso acontece com palestrantes espíritas, com colegas nossos com quem a gente convive. E são posições diferenciadas. Volto a dizer, eu partilho, eu gosto da construção que é posterior da tese do tríplice aspecto. Mas eu penso que aquela confusão que se fazia lá no grupo Confúcios nos alerta para alguma coisa que acontece. Porque, de alguma forma, aqueles que eram tidos como científicos, eles tinham uma predileção pelo o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, né? De alguma forma, aqueles que tinham uma visão de espiritismo e que de alguma forma pensavam o espiritismo como o espiritismo cristão, eles eram, que se denominavam kardecistas, e defendiam o estudo da obra de Kardec como um todo. Você lembra daquelas ideias iniciais de Kardec a respeito da religião, e tanto o espiritismo não é religião, foi no livro que é o Espiritismo, em 1859, tá? 1859, o que está acontecendo, né? Em termos da obra de Kardec como fonte dessa pesquisa. E nós tivemos o livro dos Espíritos, nós tivemos instrução prática sobre as manifestações espíritas, que depois vai ser fundido, né? De alguma forma, o livro dos Médiuns supre o conteúdo desse livro, então não foi necessário reeditá-lo. Aqui não estão todas as obras, não, mas estão as principais. Em negrito eu coloquei aquelas que considero mais principais, né, que o movimento espírita considera mais, são mais visíveis, né? Então, o que é o Espiritismo, ela tem, logo depois do livro dos Médiuns, então de alguma forma tem uma visão do Espiritismo naquele momento inicial da obra de Kardec, que está é um burburinho, né? Está provocando impacto na sociedade. E, por exemplo, quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um outro título, né? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente acha tão estranho esse livro, esse título, né? Mas Kardec publicou como imitação porque tinha um sentido, fazia sentido. Só que provavelmente viram que não seria interessante. Veja um aspecto construtivo da coisa. Não é uma foto que a gente tira depois que tudo aconteceu. Na verdade, é uma filmagem. A gente tem que... o ponto de vista que eu estou trazendo aqui, que é a obra de Kardec, não é foto, é filme. Então a gente tem que passá-la diante de nós. E também passar a história do Espiritismo, a história dos espíritas, do movimento espírita, procurando entender as coisas que estão circulando em termos de... Por que a gente chama Kardec de codificador e não de fundador? Nos tempos iniciais, na França, se chamava Kardec de fundador. Mas a gente consolidou, eu não estou dizendo que chamar de codificador está errado, eu acho que está melhor. Mas, de alguma forma, é uma construção, é uma apropriação, uma releitura. Estudar a obra de Kardec sempre, voltando a ela, de alguma forma procurando entender que as leituras de hoje também têm a ver com o nosso momento de hoje. E com a nossa, e hoje em dia é muito mais acessível a obra de Kardec, né? Do que em determinados momentos você tinha só uma tradução do livro dos Espíritos, depois uma tradução do livro dos Médiuns. Então as traduções vão aparecendo através do tempo. Qual a postura que nós temos diante da obra de Kardec? Nós vamos olhar a obra de Kardec da mesma forma como se olha ou se vê a obra de Moisés, o Velho Testamento, ou o chamado Pentateuco, e a gente
chama as obras de Kardec de Pentateuco, né? Pentateuco, eu não sou contra chamar de Pentateuco, mas você chamar de Pentateuco é você fixar, né? E comparar. Se não há possibilidade de discussão do Pentateuco de Moisés, então a nossa dificuldade de discutir a obra de Kardec, não para revisar Kardec, mas para entender Kardec e agir como Kardec, porque eu tenho certeza que Kardec hoje iria estar questionando muitas das posturas que nós temos diante daquela obra. Caixa preta, caixa de Pandora. A caixa preta, muita gente usa aquela ideia de caixa preta é uma coisa que a gente não está enxergando lá dentro, né? Mas no caso aqui, a caixa preta até permite que você conheça, tempo a tempo, o que se passou. A caixa preta é importante, né? É um veículo de conhecimento. Mas às vezes a gente age como se a gente estivesse diante da caixa de Pandora, né? Que não pode abrir. Porque se abrir vai sair os nossos fantasmas, os nossos medos vão... Não. É nesse sentido que eu vou trazer aqui, não vai dar para eu explicar essa questão. Mas é crucial entender, e o resumo ele vai nos apresentar essa ideia. O aspecto religioso do Espiritismo tem sido uma questão controversa entre os espíritas desde o seu início na França, em meados do século XIX. Allan Kardec chegou a apresentá-lo como ciência de observação e uma doutrina filosófica, e a afirmar em diferentes momentos que não se tratava de uma religião. Este trabalho, resultado de uma pesquisa referenciada no campo da história cultural, tem por objetivo compreender como e por que o aspecto religioso do Espiritismo é ao mesmo tempo negado, mas afirmado nos livros e na revista publicados por Kardec entre os anos de 1857 e 1869. Concluímos que o aspecto religioso da doutrina espírita ganha cada vez maior relevo nos textos investigados, na medida em que estes avançam na discussão dos dogmas ou princípios que constituem a teologia católica, bem como em que cresce o combate ao espiritismo por parte da Igreja. Para terminar, eu vou colocar 2 trechos que uma inspiração na sociologia da ciência, né? Os textos de Kardec, de 1859, em 1860, posterior, né, tem uma mensagem que está publicada no Obras Póstumas, mas eu vou me restringir a essa daqui, que é de 1863, às vésperas da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa não é uma mensagem que circulou, que ela vem à luz, me parece que quando se publica Obras Póstumas. E aí essa mensagem do Espírito dizendo: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terá de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Na verdade, isso aqui, até aquele momento, tínhamos o livro dos Espíritos, tínhamos o que é o Espiritismo e tínhamos o livro dos Médiuns. A partir desse momento, vão surgir as obras que vão impactar mais no campo religioso. A obra de Kardec precisa ser compreendida não só a partir dessas 3 que eu citei, mas de todo o seu conjunto. E de alguma forma, quando você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta o Espiritismo como terceira revelação, como consolador prometido por Jesus, não tem como nós abafarmos esse aspecto religioso do Espiritismo. E é essa leitura que nós fazemos detidamente como vemos a obra de Kardec. Por isso que eu, pessoalmente,
concordo com a tese de que o espiritismo tem um tríplice aspecto. E vou ter que encerrar por aqui por causa do tempo. Meu nome é Cícero, eu frequento uma casa espírita no Jardim Líbano, no Ituba. Lá nós temos um DVD de uma expositora bastante conhecida, chamada Anete Guimarães. E o título desse DVD é O que é o Espiritismo? E olha que ela realmente dá uma verdadeira aula, né, explicando de uma forma bem didática o que é o Espiritismo. Tem uma duração de em torno de 2 horas. E ao final, ela nos convence que o Espiritismo realmente não deve ter esse viés religioso. E ela explica muito bem por quê. E ela diz que o Espiritismo é uma filosofia com viés científico de reflexos ético-morais. Eu, assim, procuro entendê-lo e divulgá-lo, porque realmente essa explicação que ela nos dá é bem convincente e esclarecedora. Então, nesse sentido, eu procuro evitar vincular o Espiritismo com esse viés religioso. Porque nesse DVD ela diz por quê. E ela menciona na obra onde os Espíritos dizem para Kardec para procurar desvincular o Espiritismo da questão religiosa pelo peso que o termo religião traz para essa questão. Eu queria dizer que ela se baseia na descrição do Espiritismo que Kardec apresentou em 1859 no livro Que é o Espiritismo. Eu estou de alguma forma trazendo outros elementos. E, por exemplo, se o Espiritismo hoje não tivesse seu aspecto religioso, não fosse visto como visto principalmente pelo seu aspecto religioso, ele não seria visto pela sociedade, porque ele não o campo científico não o divulga, o campo científico não tem espaço para o Espiritismo. O campo filosófico também não. Assim, quem poderia falar são os filósofos aí, mas na minha perspectiva, o que se estuda nos cursos de filosofia são outros autores. Então, e por exemplo, na história do Espiritismo, a gente vai ver que nas primeiras décadas do século XX, os espíritas estavam sendo presos. E por quê? Por conta do código sanitário da época, principalmente ligado aos médicos. Então havia um combate ao espiritismo, porque se o espiritismo está realizando curas, então o espírita está praticando um exercício ilegal da medicina. E aí, o que defendeu o espiritismo? Como é que os espíritas se defenderam na justiça? Como liberdade religiosa. Então a questão da liberdade religiosa é que permitiu no Brasil o espiritismo crescer. Então o aspecto religioso, ele é muito importante para o espiritismo. E não é à toa que o espírito Emmanuel vai defender no livro Consolador esse tríplice aspecto, colocando inclusive o aspecto religioso no vértice do triângulo como o mais importante, o que liga o conhecimento espírita, a base do triângulo, ciência e filosofia, com os verdadeiros objetivos da vida. Sem querer prolongar essa discussão, poderíamos ir longe, mas só porque nós temos que fechar com relação ao tempo. Mas essa questão, de fato, ela merece reflexão. Eu só tomaria cuidado em pegar afirmações de alguém que se diz espírita e pegar um verbete de dicionário e falar, tá vendo, não é religião. Kardec, em 1868, no discurso que ele fez de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele começa a frase dizendo o seguinte:
dir-se-á o Espiritismo é uma religião? E ele com interrogação, e ele diz, claro que é, pois bem, sim, sem dúvida ele é no sentido filosófico. Então Kardec dizendo isso, já amadurecendo a ideia, veja, nós estamos em 1868, não mais em 59, já se passou muito tempo com essa discussão se era ou não religião. Nós temos que trazer a reflexão para nós, sem ter em mente ideias pensadas no início do Espiritismo, que ele estava sendo apresentado para a sociedade. E não é desmerecendo nenhuma pesquisadora, nada disso. Mas nós temos que só tomar cuidado com a base doutrinária que nós vamos ter, e o tempo que nós vamos passar discutindo isso vai demorar séculos até alguém se sentir confortável em falar é ou não é. Mas cabe a cada um uma reflexão. Tá? Eu queria lembrar também, eu ia falar desse texto 68. Eu ia falar desse texto 68. Kardec fala que é, e logo em seguida ele fala que não é. Quando ele não é, ele está falando, quando as pessoas entendem a religião como hierarquia, quando as pessoas entendem a religião como conjunto de dogmas, quando as pessoas entendem a religião como sacerdotes, isso aí o Espiritismo não é religião. Tá? E infelizmente essa era a visão predominante na época. Ele diz, por isso eu digo que o Espiritismo não é uma religião. Mas tem um texto menor de Kardec, tá? Que é muito esquecido, chama-se Período de Luta. Ele escreveu esse texto em 1863, publicou na Revista Espírita, e ele vai falando, ele faz uma avaliação dos períodos do Espiritismo. Então, ele está na época em que aconteceu o Auto de Fé de Barcelona, ele está na época em que aconteceram uma série de agressões diretas ao Espiritismo, em que o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns vão ser colocados no índex. E ele diz então que o Espiritismo teve um período, a memória vai me atrapalhar, mas o primeiro período é o de curiosidade, o segundo período é o filosófico, o primeiro é o de experimentar, eu esqueci o primeiro, o segundo é o filosófico, o terceiro é o de luta. E ele vira e fala assim, agora o Espiritismo está entrando no período religioso. Ele fala, período religioso. E 4 meses depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, 1 ano depois ele lança o Céu e Inferno. Tá? Consciente de que ele ia começar a discutir bem amplamente, bem demoradamente, a questão do cristianismo. Ao discutir a questão do cristianismo, ele está epistemologicamente trazendo o pensamento espírita para o rol das religiões, nesse sentido, não no sentido das religiões organizadas com a qual ele não concordava. É mais um para a gente levar em consideração. Acho uma pena o tempo não ter permitido o Alexandre colocar, porque ele pegou citações de todas as épocas de Kardec e tal. E no caso eu recomendo não, né? Porque seria... quem quiser ter acesso à íntegra desse texto, procurem nos anais que estão disponíveis na internet, anais do primeiro Simpósio Internacional da ABHR, que é a Associação Brasileira de História das Religiões. Tá? A ABHR, História das Religiões. Se não tivesse seu aspecto religioso, né, o Espiritismo não poderia estar sendo discutido lá na ABHR. Agradecer a presença do Alexandre e fica a reflexão para novos debates. Obrigado, Alexandre.